Olá a todos, chamo-me Catarina Sobral, sou professora auxiliar convidada no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. A minha colega, Ana Paula Caetano, é professora associada da mesma instituição e ambas fazemos parte da Unidade de Investigação e Desenvolvimento em Educação e Formação. A nossa comunicação intitula-se O Conflito no Jardim de Infância como oportunidade de desenvolver uma cultura colaborativa, de mediação e de paz, e diz respeito às minhas dissertações de mestrado e doutoramento realizadas com educadoras de infância de creche e de pré-escolar. Ambos os estudos foram orientados pela professora Ana Paula Caetano. Começaremos por fazer um breve enquadramento da temática, seguido da metodologia, depois apresentamos resultados, finalizando com as conclusões. O nosso trabalho enquadra-se no eixo temático do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4, garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos, mais especificamente em duas de entre as 10 metas a alcançar, nomeadamente o acesso a um desenvolvimento de qualidade na primeira fase da infância, bem como cuidados e educação pré-escolar, e a aquisição de conhecimentos e habilidades por meio da educação para os direitos humanos e a promoção de uma cultura de paz e da não-violência. De acordo com o mais recente estudo da Comissão Nacional de Educação, o número de horas por semana que as crianças portuguesas entre os 4 meses e os 4 a 5 anos de idade passam nas instituições de educação e cuidados para a primeira infância e educação pré-escolar é, respectivamente, de 39,1 e 38 horas e meia, sendo dos mais elevados entre os países da União Europeia, cuja média é de 27,4 e 29 horas e meia. Relativamente à creche, nos últimos anos têm sido realizados avanços legislativos no que diz respeito à educação de crianças do 0 aos 3 anos, mas continuamos, contudo, sem vê-la reconhecida e consagrada na Lei de Bases do Sistema Educativo. Não obstante, os Ministérios da Educação e do Trabalho e da Segurança Social solicitaram a elaboração de orientações pedagógicas para a creche. De entre as 3 grandes finalidades educativas, destacamos a de competência social e comunicacional, por ser aquela que priorizamos neste trabalho, por dizer respeito ao estabelecimento de relações interpessoais. Ao nível do pré-escolar, temos como documentos de referência a Lei Quadro, que visa a inserção plena da criança na sociedade, e as orientações curriculares para a educação pré-escolar, nomeadamente ao nível da convivência democrática e cidadania, incluída na área da formação pessoal e social. Temos ainda a incontornável Convenção sobre os Direitos das Crianças, com particular ênfase sobre o direito de participação, valorizando a voz das crianças nas relações que estabelecem enquanto cidadãos e agentes de mudança. Outros dos conceitos-chave desta apresentação são o conflito, definido enquanto ocasiões quando a criança A faz ou diz alguma coisa que influencia a criança B resiste e a criança A persiste. Abordámos também diferentes visões sobre o conflito e procurámos analisar a sua estrutura. Também o conceito de mediação, enquanto processo de gestão construtiva, comprometida, não violenta e positiva, criativa, inventando novos caminhos, formulando ideias originais e abrindo o nosso pensamento, cooperativa, reconhecendo, revalorizando e dialogando com as outras pessoas, e crítica, equitativa, transformadora e pacífica. Também foi nosso intuito focarmos-nos na atuação das educadoras como mediadoras de conflitos entre crianças, tendo como fim empoderar as crianças para a resolução autónoma dos seus conflitos. Os estudos a que nos reportamos são um estudo de caso etnográfico, em contexto de educação pré-escolar, com uma educadora e grupos de criança, uma investigação-ação colaborativa, em contexto de creche e pré-escolar, com 11 educadoras e respectivos grupos, contemplando ainda uma ação de formação na área da mediação de conflitos.
No que toca aos resultados, e tendo havido quer observações, quer entrevistas iniciais e finais, conseguimos perceber que há uma evolução da consciencialização das participantes de ambos os estudos, a diferentes níveis. Ao nível da atuação em situação de conflito entre crianças, afirmando serem mais observadoras e reflexivas, ao nível dos princípios e valores incutidos às crianças através da sua atuação e da necessária colaboração entre colegas. Assistiu-se também a uma mudança quer das concepções das educadoras sobre o conflito, quer das concepções sobre a atuação das próprias educadoras nessas situações. E, no segundo estudo, houve ainda mudanças ao nível da atuação em situação de conflito e das próprias práticas colaborativas na escola, bem como uma sensibilização às auxiliares e aos pais. Concretizando os resultados, de um modo geral, algumas educadoras passaram de uma visão tecnocrática em que perspectivavam o conflito como fenómeno negativo e sinónimo de agressão para visões mais positivas do conflito. A grande maioria manteve uma visão interpretativa, descrevendo-o como algo natural, uma possível incomunicação nas relações interpessoais e como oportunidade de crescimento. E até mesmo a perspectiva crítica, que alude a uma possibilidade de mudança e atuação ao nível dos valores humanos. Quanto à atuação enquanto educadoras mediadoras, houve algumas mudanças no sentido de um posicionamento cada vez mais mediador. As educadoras têm noção de que por vezes assumiam uma atitude passiva em que ignoravam e evitavam os conflitos, pois é algo que chateia, e afirmavam coisas do género, agora não quero saber. Tendo também uma atitude de árbitro, em que acabavam por vezes inadvertidamente por tomar partido de uma das partes e apenas lhes interessava que o conflito terminasse o mais rapidamente possível. Passando então a estar mais atentas às circunstâncias dos conflitos, procurando ter sempre uma atitude e uma postura mais mediadora para que conseguissem ouvir melhor ambas as partes, dar-lhes espaço e tempo para resolverem de forma autónoma os seus conflitos com os pares. Em termos de princípios e valores de cidadania, veiculados pela atuação das educadoras mediadoras em situação de conflito entre crianças, as mesmas referem, entre outros, a diversidade e, dando como testemunho, o conflito e a resolução implicam invariavelmente a abordagem dos valores, crenças e ideias de cada um, e é sempre uma oportunidade de se abordar esta questão. Diferentes pontos de vista enriquecem a vida em grupo. Um outro valor é a democracia. Todos têm vez e voz, e o adulto tem de ser sensível a isso. Podem expressar os seus sentimentos, etc. Têm a oportunidade, têm voz e vez. E depois, então, vamos arranjar a melhor solução. Um outro valor é a justiça. Primeiro observar, depois, quando intervimos, ser o mais justa possível, ouvir as duas partes e tentar ser justa. Associada a este valor da justiça, falaram também do valor da confiança, em que as crianças são sensíveis à injustiça, a qual pode criar má relação. Nós deixamos de ser aquela pessoa de confiança e passamos a ser alguém em quem não podem confiar. As educadoras fazem ainda referência à necessidade de se regerem por uma ética profissional, de modo a não ser banalizada a sua atuação imbuída de intenção pedagógica. Concluindo, o conflito constitui-se enquanto oportunidade de desenvolvimento de uma cultura colaborativa, de mediação e de paz, porque estimula o pensamento criativo e crítico, melhora a capacidade de tomada de decisões e a mediação de conflitos busca a prevenção, resolução, reconciliação e transformação das relações. Procuramos, assim, sensibilizar para a formação na área dos direitos humanos e da educação para a paz. As referências bibliográficas. Obrigada pela vossa atenção. Apenas referir que este trabalho é financiado por fundos nacionais através da Fundação para a Ciência e Tecnologia no âmbito da Unidade de Investigação e Desenvolvimento em Educação e Formação. Muito obrigada mais uma vez.